Comecei a gravar aqui, tá, gente? Se não se importa. Sim. Ok. Está começando a gravar, então. 6 horas, vamos aguardar mais uns minutinhos para chegar mais algumas pessoas. Então... Tá me ouvindo, Grace? Sim, sim, sim. Tu viu que fechou o Corcovado? Não, não vi. Sim, aí saiu uma reportagem enorme ontem no Jornal do Comércio com o De Jesus. Aí me lembrei não também vi. que foi daquelas épocas. Corcovado, então, para explicar para o pessoal, o Corcovado é assim, paradigmático para a Mica, porque o dono do Corcovado, José de Jesus, foi o que reunia... Corcovado é um restaurante, antes de tudo, é um restaurante ali na Borges, tá? Eu também estava achando que era no Rio. Quando ela falou Jesus, aí eu entendi, Jesus era o dono do restaurante, Corcovado aqui na Borges. Tem Jesus, mas não é no Rio, é na Borges. É um restaurante... Perto do Capitólio. Pertinho, exatamente. Por ser pertinho do Capitólio, era um dos nossos principais pontos de encontro quando começou a Mica, e a gente se reunia lá, e o De Jesus foi presidente da Mica por bastante tempo até, e ele reunia. Bom, está chegando mais gente, então, está chegando ali, eu vi, tem Sandra, Marisa, tem mais a gente nesses quadradinhos, a Maria também. Quem sabe vamos começando. Ali? Bueno. Simone? Tudo bom, Simone? Simone também, foi nossa secretária, né, Simone? Então, aguardamos mais uns minutinhos. Não, pode começar o trailer. Vamos esperar só um minutinho mais. O pessoal sempre se atrasa um pouco, né? Deve ser o trânsito também, alguma coisa assim. O pessoal da equipe estão todos em Porto Alegre ou estão em outros locais? Emiliano, Edu? Eu estou peregrinando faz um ano e meio entre basicamente sítio, porque, enfim, tem uma filha pequena, então o apartamento era... Eu praticamente não cabia no apartamento, então ela ficava absolutamente ansiosa, a gente resolveu fugir para as montanhas ali no sítio. E agora eu estou me mudando, então aqui eu estou meio que nowhere man, aqui num lugar qualquer, porque só vamos estar de fato com a casa nova semana que vem ou na outra, então... Mas estou em Porto Alegre, em vias de voltar, definitivamente. Bom. Estou em São Paulo, no momento. Quer que fala, Vicente? Não. Foi o Edu? Está em São bem. Paulo, Edu? Bom. Além de estar no espaço, está em São Paulo. Exato. É o jeito de lidar com a cidade. Claro. A Rita não está na fronteira, Rita? Não, eu hoje, excepcionalmente, estou no litoral, mas amanhã já vou estar em Porto Alegre de novo. Maravilha. E Guindânia está em Poa também? Estou em Poa. Achei que estava em São Paulo. Não, Porto Alegre mesmo. Conhece aquela sala ali? Pois é, acho que tu já veio aqui algumas vezes. Também conheço. Eu só conheço de festa, onde o apartamento do Guindânia, não lembro. Eu ia dizer, essa é a lembro sala da pistinha? Não, a pistinha não dá de cima. Isso aí eu conheço. Aí é pista 2. Aqui é... Lá em cima é o Tecno, aí embaixo é Brasileiras. Vou pedir só um minutinho.
Não, nunca mais teve. Saudades, hein? De uma Saudades. festa de terraça, hein? Saudades de ajuntar um monte de gente. Saudade do ajuntamento. Pois é, teu equipamento. Precisamos tirar a poeira dele. Pois é. Assim que a pandemia nos permitir. Uhum. Do equipamento de DJ Emil. Já começou a reunião, Arlete. A Rita pode fazer Ele já começou ampliar umas coisas. Tem que fazer. Né? Sim. E eu não sei mandar. Eu mandei para ela. Tá? Eu mandei por e-mail. Ele mandou por e-mail, né? Gente, áudio aberto. Ó, o microfone aberto aí na intimidade. Nada comprometedor, por enquanto. Não. Pior são as reuniões de professores, quando acontece. Já pegou, Vicente? Não as pequenas, mas as com todo... Não. Nossa, a quantidade de gente deixa aberta e eventualmente acontece acidentes. Mas meio que a gente incorporou isso na vida, né? Já tá tão incorporado também, acho. Um pouquinho mais foi. Já parte das atividades cotidianas. Uhum. Bom, então vamos começar. Bom, nós então estamos aqui, como eu comentava há pouco com os convidados, a gente está tentando fazer uma experiência, né? Porque no sentido de que a Amica é uma associação de interessados em cinema, certamente cinéfilos, a maioria, mas a origem da Amica é de apego a um patrimônio que é o antigo Cinema Capitólio. Então, na verdade, são pessoas os que constituíram principalmente o início da Amica, pessoas que basicamente interessados, obviamente, no cinema, frequentadores de cinema, mas não propriamente assim especializados, não participantes de um cineclube, não tão acostumados a fazer discussões organizadas sobre filmes ou sobre cinema. E, principalmente, grande parte dos nossos associados não tem um contato direto com os profissionais, não é? Com quem faz o cinema, quem constrói realmente o cinema. Então, nós achamos que seria a oportunidade de ouvir exatamente os artífices, né, de um filme, né, numa experiência concreta de um filme, e um filme que significativamente, não é, estreou na Cinemateca Capitólio, um filme gaúcho, um filme daqui. A Cinemateca Capitólio tem também essa vocação de valorização do audiovisual, do cinema do Rio Grande do Sul. Então, a gente conversar um pouco com quem realizou esse filme que estreou aqui e que é um filme daqui, né? Então, nesse sentido, então, nós convidamos, né, todo o pessoal, o diretor, um dos produtores, o produtor executivo, roteirista, o encarregado da fotografia, né, diretora de arte, uma das diretoras de arte, e uma das responsáveis, dos dois responsáveis pela trilha sonora. Então, acho que a gente podia dar uma olhada no trailer do filme. Não sei se todos da Amica que estão aqui se viram, chegaram a ver o filme, mas a gente podia ver o trailer para lembrar um pouquinho do tom, do jeito, da imagem do filme, certo? Então, Pedro, Guindani, tu podes encaminhar? Vai entrar numa fase bem
importante na carreira de atleta dela. Várias meninas passam por isso com a gente aqui, a gente está acostumado. Mas também vem um monte de mudanças na fisiologia, no metabolismo delas. Como é que tu tá se sentindo com 13? Verdade ou consequência? Consequência. Ele te falou alguma coisa? Vocês conversando lá na competição. Se eu te pedir pra comprar uma coisa pra mim, promete que não conta pra mãe? Depende. Tem que prometer. Amanhã, depois do treino, eu vou ficar também, tá? Eu dou a saída, tá? Tá. Vai! Bonito o filme, dá vontade de ver. Ótimo. Tem gente pedindo link aqui ainda. Tem pessoas que estão perguntando onde é que está o link. Foi por e-mail e as pessoas não estão achando. O pessoal não está muito acostumado ainda com isso. Mas, enfim. Então, a gente queria ouvir, então, os artífices do filme, né? Os que fizeram, e começando pelo Emiliano, diretor. Emiliano, a palavra é tua. Muito bem. Então, de novo, em nome de toda a equipe e, enfim, se os colegas aqui permitirem também em nome de vocês, agradecer demais o convite. Acho que todos nós temos um carinho muito grande pela Cinemateca, né, pelo Capitólio. O filme foi exibido lá pela primeira vez no Cine Esquema Novo em 2019 e, infelizmente, conseguiu retornar agora nessa empreitada dos programadores em dar visibilidade para os filmes que foram prejudicados pela pandemia, né? E, bom, acho que o trailer não faz jus ao que o filme na tela grande do cinema do Capitólio, né? E nem ao som, nem à imagem. Ele segue disponível em algumas plataformas, a gente pode depois fazer um jabá. Ele ainda vai participar em alguns festivais esse ano, no Festival Infinito e no Festival de Cinema Brasileiro da China. Então, e está sendo exibido durante essa semana no Festival de Gramado com ferramenta de acessibilidade. Eu vou tentar ser mais breve, porque eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ter muita gente da equipe, o que me deixa muito feliz nessas processos de lançamento do filme. Acabam só me entrevistando e eu acabo falando sempre a mesma coisa. E eu acho bom aproveitar essa pluralidade de vozes aqui para falar sobre o filme. Mas acho que um bom start, né? O filme, se eu não me engano, a ideia e o primeiro rabisco dele foi lá pelos idos de 2013, talvez o início de 2014. Eu me lembro que foi bem quando eu estava entregando quase entregando a minha dissertação de mestrado, e parece que o Winchester deu uma liberada e eu consegui voltar a criar, assim, né? E o filme, quando eu encontrei o filme na natação, e a natação encontrou o filme, porque eu fui nadador, atleta de natação competitivo, né? O mais próximo que dá para ser de profissional no Brasil, assim. Nadei dos meus 6 aos 20 anos, sendo 80% desse período de forma profissional, ou sempre amadora, mas dedicada, assim, 100% ao esporte. E aí, quando a natação encontrou o filme, o primeiro tratamento saiu muito naturalmente. Eu me lembro de escrever o argumento em 3 dias, assim. E aí, claro, eu creio que a grande maioria do pessoal que está aqui estava desde o início do processo, o Guindani, com certeza.
mas eu tenho em todos os meus projetos eu tenho eu gosto muito de compartilhar com a equipe criativa, né? Então eu me lembro bem de uma reunião com a Rita, com o Vicente, o Tiagão, quem mais estava? Tu estava nessa, Pedro? Eu acho que eu não estava. Não. Quem mais estava, Vicente? Vicente estava. Certamente não estava. Acho que o Rabin não estava em Porto Alegre. O Rabin não estava em Porto Alegre. Pouca gente. Não, a Val Verba acho que estava. Nem em Porto Alegre e nem no filme. O Rabin entrou depois. A Val estava nessa reunião. Então, tinha a grande maioria das cabeças de equipe já contribuindo nesse primeiro argumento que mudou bastante, assim, né? E o filme passou por o roteiro e o projeto passaram por diversos laboratórios e depois pelo crivo dos meus queridos sócios, crivo criativo, gerou maravilhosas discussões que só contribuíram para o filme. E isso é um processo muito legal, né? Eu acho, pelo menos, de escutar os outros para que o filme cresça, né? E não é um processo fácil. Para quem escreve, não é um processo fácil. Então, o filme tentou encontrar esses dois mundos, as minhas duas paixões, né? Que é a natação, até hoje, até estou parado por causa da pandemia, mas eu tento nadar até hoje. Eu tenho uma relação com a água muito forte, assim. Seja mar, seja piscina, seja a pescaria, coisas remontam muito à minha infância. Então eu tenho nas minhas últimas produções a presença aquática ela está recorrente assim, e na próxima também. Mas enfim, acho que faz parte do meu horóscopo de elementos. E o cinema, né? E o cinema que encontrou esse universo. E aí, como eu tenho não só dos meus estudos, enfim, cinematográficos, mas também pela minha construção cinéfila, eu tenho essa tendência a um cinema mais sensorial, e aí eu acho que o universo da natação fechou muito com Raia 4, assim. O filme, então, ele foi realizado, foi protagonizado por não atores, né, os atores juvenis ali, todo o elenco infanto-juvenil, exceto a vizinha. Para quem não viu o filme, a Júlia, que é protagonizada pela Mariá Padoim, é a única atriz mirim profissional, né? Todos os demais foram frutos de um longo e apurado processo de escolha de elenco, que testamos mais de 100 crianças e adolescentes em Porto Alegre e região, atletas, né? Porque era uma coisa que eu fazia muita questão, que a performance na água fosse muito próxima do que é a performance real. E eu também queria que o filme tivesse tintas realistas muito presentes, assim, apesar de o filme ter um flerte onírico e fantástico bastante forte, assim. E aí o filme nasceu, e claro, ele voltou a se transformar depois ainda mais na montagem do Vicente, que construiu um outro olhar, eu acho, sobre o filme, que contribuiu bastante para a narrativa, né? É um filme que teve, enfim, se a gente for pegar o roteiro, né, Vicente, ele tem uma outra cara agora, bem, mas eu acho que, sem dúvida, o processo todo foi em prol do filme, assim. Então, acho que passo a bola para os outros, porque eu acho que senão eu vou ficar falando sem parar aqui. Quem é que continua, então? Pedro? Guindani? Pode ser eu. Bom, eu fui o produtor executivo do filme, junto com o Davi de Oliveira Pinheiro, e um dos produtores... E produtor, né? Sim, produtores também, junto com o Davi e o próprio Emiliano. Enfim, eu entrei no processo ainda na etapa de desenvolvimento, mas já no segundo passo, assim, do processo de desenvolvimento, quando já estava com o argumento em andamento, já tinha passado por alguns poucos primeiros laboratórios, e, enfim, desde que pegamos, assim, o projeto, era um projeto que tinha um pensamento de ser numa escala, só que a gente foi se dando conta, uma escala menor, assim, do que acabou sendo, e a gente acabou se dando conta que ele precisava, que essa história pedia uma escala um pouco maior, assim, de verossimilhança, de
de imagem, de aprofundamento na imagem, na construção desse universo da natação. Então, foi uma coisa que foi alterando, assim, pouco a pouco, na medida que a gente foi evoluindo com esse processo. Foi tendo essas discussões todas de roteiro que o Emiliano comentou. E, enfim, aí acabamos obtendo recurso via o quase finado Fundo Setorial do Audiovisual, em editais que fazem parte do passado do cinema brasileiro. E, enfim, aí conseguimos realizar conseguimos marcar nossa etapa de gravação para os meses de janeiro e fevereiro, o que, por um lado, nos permitia ter mais tempo com nossos atores, com o nosso elenco juvenil, já que seria nas férias escolares. Por outro lado, nos submeteu a um terrível e tenebroso calor de verão porto-alegrense, que todos que estavam no set devem lembrar com muita angústia desses momentos que a gente passou lá naquela piscina da ESEF. Piscina térmica. Piscina térmica da ESEF. Também fomos para Campo Bom, que é a cidade mais quente do estado, para gravar lá, foi escolhida a dedo. Então, foi uma escolha muito, muito feliz de nossa parte. Aí, enfim, daí nos cozinhamos nas piscinas por aí. E, enfim, foi um processo muito desgastante, mas ao mesmo tempo muito proveitoso, porque conseguimos juntar uma equipe que era, para a gente, assim, pelo menos, era o Dream Team do audiovisual de Porto Alegre, basicamente. Eu acho que fomos muito felizes nas escolhas todas e acho que tudo deu muito certo. E fizemos, acho que em 4 semanas e meia, se não me falha a memória, de gravação, ao longo de janeiro e fevereiro. Aí partimos para o processo de montagem, daí ficaram lá o Emiliano e o Vicente alguns meses enfurnados lá, montando e remontando, até chegarem a... No ar-condicionado. Né? No ar-condicionado, consideravelmente mais confortável. Aí para depois passarmos para a etapa de finalização de áudio com a Rita e o Thiago, a Rita tocando principalmente também a parte da trilha, junto ao Felipe, e ao mesmo tempo a finalização de imagem encabeçada pelo Daniel Dodge e com a supervisão também do nosso Rabin. E passamos daí pelo laboratório de finalização do Festival de Brasília, que foi o momento assim que foi o crivo final assim que a gente teve lá em 2018, que deu uma última orientada assim de alguns detalhes assim que a gente não tinha se dado conta assim no decorrer do processo, que a gente estava tão imerso, no fim das contas, tão achando, tá, este é o filme, não vamos mais mexer nesse filme. Mas aí tu passa para outras pessoas olharem, gente de fora que nunca teve contato com o projeto, não sabe nem do que se trata o filme, nem sabia que existia, pronto, aí as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, isso e aquilo, e rapaz, pior. Aí foi um último tapa que a gente deu de montagem, último tapa de finalização, que acabou chegando. E, enfim, aí tivemos toda a circulação depois de festivais. A primeira exibição foi na Colômbia, eu não consegui ir, que a gente estava gravando um outro projeto, mas o Emiliano e o Vicente estavam lá e juro que foi muito legal. A Sheila e a Val. A Sheila também estava, verdade. E a Brídia. E a Brídia também, sim. A Brídia eu me lembro que estava. A Brídia sim, foi no... A menina protagonista. Artista, né? Foi em Brasília que eles conheceram, né? O curador estava lá. Isso, exatamente. É verdade. Sim, ele era um dos que estava lá olhando. Ele justamente escolheu por conta desse visionamento lá em Brasília, ainda nesse corte quase final que a gente estava antes de mexer. E, finalmente, daí, enfim, começou a circular. As únicas 2 vezes que eu vi o filme em festivais foi em Montevidéu, que passou no Festival do Uruguai em 2019. E no Cine Esquema Novo, justamente no Capitólio também em 2019. Não fui no Festival de Gramado, que foi uma das exibições mais lembradas do filme. O Rabin está olhando com uma cara ali que ele também não foi, e pelo mesmo motivo que eu, que estávamos gravando longe. E daí, enfim, é um filme que eu me orgulho muito de ter feito. Acho que em toda a minha circulação pelo audiovisual, acho que é o projeto que eu mais me orgulho de ter feito, pela dimensão, pela força que o filme tem, pela história que ele conta, pela oportunidade que se deu ao Emil, não só ao Emil como criador, claro, de contar essa história, mas também a todas essas vozes criativas, todos esses olhares criativos que a gente tem, o olhar do Rabin para a construção da imagem, o olhar da Sheila e da Val para a construção da atmosfera cênica, do
da arte do filme, olhar do Vicente para a montagem, olhar os ouvidos, principalmente da Rita e do Tiagão para a parte de som, enfim, é tudo que a gente conseguiu juntar e, enfim, acabou, me foi uma experiência muito gratificante e agradeço por ter feito parte disso nessa. Uma perguntinha para o Pedro, para todos. E a filmagem foi em Campo Bom, então? Não, isso foi uma das etapas que a gente tem no filme, deve lembrar, as partes que são a piscina de treino deles, que foram na ESEF, aqui de Porto Alegre, ali em Petrópolis. E no Jardim Botânico. E daí a parte da competição, essa que foi em Campo Bom, que tem uma piscina pública lá de Campo Bom, que a gente acabou sendo a melhor que a gente viu na região metropolitana, e a que nos deu melhor acesso, também melhores condições para trabalhar, apesar do calor infernal, é claro. Mas deu tudo certo, assim, acho que foi bem interessante também. Foi essa etapa que foi em Campo Bom, o resto do filme foi todo aqui em Porto Alegre mesmo, não teve mais nada fora de Porto Alegre. Legal. Quem é que continua aí? Eu sugiro. Não, desculpa, eu ia fazer só pegar um gancho assim na. Vicente é o montador. Pois é, eu sou Vicente Moreno, sou montador. Vicente reconstrói todo o filme, Vicente? Pois é, a montagem às vezes é meio difícil de entender, né? Ela é meio abstrata, assim, né? Mas eu considero que é onde o roteiro acaba, assim, né? Então, eu primeiro acho legal o Emiliano ter citado essa reunião, porque eu sempre falo do filme, eu também cito, assim, né? Que os projetos mais legais que eu participo são aqueles que o diretor me chama no roteiro, né? Para a gente pensar a montagem, porque é ali que a montagem está lançada e ela segue lançada abstratamente na cabeça do diretor, o que é muito difícil de entender, né? Mas quando está se filmando, já está se pensando como montar aqueles pedaços. E quando chega na montagem, realmente a gente ainda está discutindo o roteiro. Então, essas discussões, elas seguem, né? E, por exemplo, acho legal que o Emiliano também compartilhou inquietações, assim, né? E a gente foi discutindo temas do filme, uma série de coisas que depois foram mudando com o processo, né? E eu queria só contar uma anedota, assim, né? Porque, enfim, também dirijo, né? E eu achava que era um equívoco essa estratégia de pegar atletas, né? Eu achava que era mais fácil pegar atores e ensinar eles a nadar. Achávamos. E o Emiliano insistiu, assim, né? E eu acho que aí vem, olhando agora as Olimpíadas, aliás, eu só pensava no Emiliano, né? Porque realmente tem uma coisa do corpo do atleta, assim, né? E uma coisa que eu acho que surpreendeu a todos, acho que o pessoal que estava no set pode relatar muito melhor. Eu recebi o resultado na ilha, né? Mas foi a interpretação desses jovens, assim, né? E particularmente das duas garotas, né? A Brídia e a Priscila, para mim, mas como é que é o nome dela, da atriz? Kathleen. A Kathleen, né? Que eu acho que não roubam o filme, porque o filme estava muito calcado em cima delas, né? Mas tem um outro personagem masculino ali que acaba sendo meio escanteado pelas duas, tamanha a força delas na tela, assim, né? E eu, como montador, para mim foi muito surpreendente receber as brutas, assim, né? Porque eu esperava já. Eu já tinha trabalhado com o Emiliano, o Rabin é meu amigo desde 2013, a gente se formou juntos, eu sei muito do apuro visual que ele busca, a Sheila também, além de amiga vizinha aqui, a Val, né? Então eu esperava já receber um material bonito, né? Só que o que me surpreendeu foi as atrizes, assim, a concentração delas, assim, né? Normalmente quando a gente recebe um take bruto, né, tem a claquete batida, o ator tá desconcentrado, entra em cena, acabou a sua fala, às vezes ele já se desconcentra, né? Tu consegue pegar ali um trecho que ele tá melhor, outro que ele não tá tanto, tu vai aproveitando, né? Com não atores, isso aumenta, né? Tu vai pegar um pedacinho que ele tá bem e outro que ele tá distraído, ou que ele olhou para a câmera, ou que ele não sabia o que fazer com as mãos, né? E o que acontecia? Eu recebia os takes da Brídia e da Kathleen e elas estavam, assim, do ação inicial até o corta, muito concentradas, com o olho, né, na cena, assim, né? E esse olhar, para mim, ele compõe muito do filme, né? Quando eu li o roteiro a primeira vez, eu falei com o Emil, né? Faz o máximo de closes que tu puder da protagonista, assim, né? Porque a gente vai poder jogar com o rosto dela, assim, né? Até porque o filme, quem viu o filme, ele tem muitas coisas que são subterrâneas, que não são ditas. E como que a gente acessa coisas que não são ditas no cinema, né? Para mim, uma das grandes chaves é através do rosto, né? Através do olhar. A gente vê o que a pessoa viu e a gente vê como ela reage.
E a Brídia, né, no filme, enfim, a Amanda, ela é um personagem que é meio enigmático, a gente não sabe o que ela sente, a gente não sabe como ela reage. Então, poder contar com essa concentração e essas sutilezas ali de atuação, que eu acho que o Emil, o Richard, né, e a preparação de elenco conseguiu ali, acho que isso é o coração do filme, assim, né? Por mais que, lógico, todo o resto ele tá compondo, né? E não quero desmerecer, né? E o trabalho de todos, acho que tudo compõe uma grande orquestra, né? Mas se a gente não tivesse isso, eu acho que não teria o substrato do filme, assim. Então, eu queria só elogiar aí a coragem e a tenacidade aí do Emiliano, assim, que insistiu, né? E alcançou algo muito interessante com esses jovens, assim. Era uma preocupação, eu me lembro claramente lá a gente participou do Curitiba Lab, lá do Olhar de Cinema, que é um festival bem interessante, e o Ali Muritiba, enfim, a gente se conheceu há um tempo, a gente foi júri estudantil de Gramado, e ele falou, cara, tu tem que pegar uma atriz, tu não vai ter filme, não dá, não vai nessa, tu tem que ter uma atriz para fazer a Amanda. E eu tenho uma... eu tenho uma relação com o cinema realista muito forte, assim, né? E eu me sinto muito enganado quando eu vejo filme de esporte em que claramente aquele corpo não sabe performar o esporte, sabe? E acho que alguns esportes tu tem como dar um Kuleshov, uma enganadinha, assim, né? E, inclusive trabalhar com dublê, por que não? Filme coletivo, futebol, sei lá. Mas natação, olha, de todos os filmes que eu já vi sobre natação, os únicos que eu tenho mais proximidade são os que foram utilizados atletas mesmo, né, ou nadadores. Então eu bati o pé, mas eu vou abrir aqui um caminho para a Sheila falar, porque o processo de escolha do elenco, né, não do corpo dos 14 atletas, né, mas da seleção dos personagens dentro desses jovens. Não foi fácil, né? A gente começou, foram quase 3 meses de ensaio, e nenhum deles sabia o papel que faria, né? Eles jogavam, brincavam de atuar com a Liane Venturella, que fez um trabalho fantástico de preparação de elenco, e aí nós, observando toda a equipe, né? A arte, assistente de direção, o Rabinho, acho que participou de uns ensaios também, tentávamos entender quem era quem nos papéis do roteiro, né? E a Brídia e a Kathleen, que fazem a Priscila e a Amanda, só foram selecionadas lá pelo final de novembro, talvez, quando a gente bateu o martelo. E a direção de arte tem um papel fundamental em também me apoiar nessa decisão de escolher as duas. Porque o roteiro, a priori, pedia um antagonismo mais bem definido, né? Um pouco mais, porque não clichê, assim, né? Da questão de uma estar mais desenvolvida, o corpo mais desenvolvido, né? Já flertava com meninos e meninas, enfim, enquanto a outra era mais criança. E a Brídia e a Kathleen, elas são muito parecidas. Elas estavam, na época, muito parecidas, assim, em termos de estatura, enfim. E aí que veio a intervenção fantástica da arte, acho que a Sheila pode falar melhor. Sheila, então. E Sheila, a gente sempre pensa assim, né? O que é a direção de arte, né? Qual é a função no filme? Porque a fotografia a gente vê, não é? Até o casting, o acompanhamento dos atores, tudo a gente... Mas a direção de arte, então, fala para nós, Sheila. Então, a direção de arte, ela faz esse trabalho, ela trabalha tudo que é visual no filme, né? Então, assim, cenários, né? Tutaí tem esse armário enorme, aí atrás de ti tem uma foto de um bebê, ali atrás tem livros, né? Então, tudo isso, cada objetinho foi pensado, né? Ele não está ali de graça, né? Nem aquele bebê, nem aquele livro, enfim, tudo é pensado e tem um porquê dentro daquela história, né? E é mais ou menos, assim, resumidamente, né? São muitas coisas, mas resumidamente seria
por aí, né, o nosso trabalho. E dentro disso também, claro, não se resume também só a objetos, mas, né, ao que o personagem veste, né, a como está o cabelo dele, enfim, e daí entra um pouco disso que o Emiliano estava falando, né. E daí pegando um pouco do gancho do que o Vicente estava falando também, assim, né, que realmente eu acho que é onde a gente onde a gente ganhou o filme de fato, foi tendo essas pessoas que não eram atores, né? A gente duvidou muito do Emiliano, mas olha aí, estava certo no fim das contas. Né? Porque até falando assim como direção de arte mesmo, né? Que os atores são, eles pra gente, pensando só na gente, assim, né? Os atores, eles funcionam meio que como objetos, né? Falando de forma... Porque interessa pra gente o visual deles, né? Então, tem uma coisa assim de, né, isso que a gente estava falando de corpo, né, que é o corpo de um adolescente que nada é completamente diferente de um adolescente que não nada, assim, hoje eu consigo enxergar, né, com mais clareza, assim, que realmente não teria como não ser, né, aquelas pessoas ali de verdade, né. E aí essa verdade da atuação, ela foi sendo trazida de outras formas, né? Daí, claro, entra também um trabalho forte ali da Liane, né? De bastante tempo ali com eles e tal. E entra também um pouco esse trabalho da caracterização, que é, para mim, um dos pontos altos assim da arte desse filme é justamente a caracterização, né? É o figurino, que cada peça foi pensada, e os cabelos, né? Enfim, muitas coisas. E a gente tinha... Tem um som aí, tem um som de fundo, alguém está com o microfone ligado. Vamos desligar o microfone quando não estiver falando, tá? Todo mundo peço que desligue o microfone. O meu está ligado. Tá bom. E aí o Emiliano, então, chegou para a gente um dia apavorado, porque tinha duas atrizes que eram incríveis, uma para fazer Priscila, né, e a outra Amanda, mas ele achava que não tinha essa diferença, né, que a gente precisava mostrar de alguma forma essa diferença entre as duas, né, que uma era mais desenvolvida, mais extrovertida, né, se vestia diferente, e a outra já era mais lá no mundinho dela, né. Então, e aí vendo, né, fotos e vídeo das gurias, a Val na hora já bancou, né, ela disse, não, a gente vai trabalhar aqui com a caracterização, com o cabelo, com o figurino, com as gurias, e vai dar muito essa diferença. Eu confesso que na hora que ela bancou, assim, eu na hora já louca para mandar um WhatsApp, assim, para maquiadora, para figurinista, e gurias, olha, que, sabe, já querendo mostrar, né? E a Val super bancou, assim, na hora, e a gente conseguiu, de fato, assim, as gurias fizeram um trabalho fantástico, assim, de figurino e de maquiagem dos cabelos ali, de demonstrar isso visualmente nas gurias, né? Claro que não, isso vem não só no visual, mas no olhar, né? Como a gente estava falando, acho que muito se resume a olhares delas ali, né? E jeitinhos, assim, né? De falar as coisas e gestos e tal. Mas tudo, né? E tudo isso ter criado, né, essas duas personagens tão fortes, assim, né? Acho que a caracterização realmente tem um papel importante aí na arte desse filme. Ótimo. Bom, nós temos ainda dois aspectos muito importantes, né? Que é a fotografia e a música, a trilha. Quem é que vai nos dar uma ideia agora? Edu ou Rita? Vai, Rita. Vou falar, então. Bom, eu pude participar também da pré-produção, lembro dessa reunião do Emil,
E nesse momento da pré, eu não me lembro se nesse momento a gente já tinha alguma definição sobre a música final, Emil, mas eu acho que sim. Tinha uma vontade já, né? Isso veio muito cedo, essa tua ideia do acalanto. Na verdade, foi o Guindani e o Davi. Eu tinha uma outra ideia. Foi na pré-produção já, a gente já estava foi, né? Com as coisas andando, assim. Aí eu apresentei para eles adoraram. Sim, porque, e eu me lembro... Não, desculpa só. Não, é uma música que minha mãe cantava para mim, né? E eu tinha Acalanto do Chico. Eu sempre tinha uma relação de carinho e medo com a música, e o filme tinha um pouco disso também, daí acho que as coisas combinaram. Isso. Eu acho que na pré-produção eu tinha essa informação que para mim ainda não fazia tanto sentido. Essa música é uma música que se chama Acalanto para Helena, Acalanto para Helena, uma música do Chico Buarque e do Edu Lobo, e o Emil tinha um carinho por essa música e ele veio com essa música já do início. E não fazia muito sentido para mim na época o principal dado musical, né, que eu tinha antes do filme existir. E aí, bom, aí eu não participei do set, né, a equipe da Gogó, que é o coletivo que eu faço parte, pôde estar no set, o Marcos fez o som direto, e também depois foi um dos desenhistas de som, mas, enfim, né, eu me afastei um pouco e depois, quando eu tive contato, já foi com uma montagem, assim como o Vicente falou. O elemento que veio daí fora essa questão de temos essa música, essa vai ser, o Emiliano quer muito que seja a música final do filme, foi a atuação, e a atuação da Amanda, para mim, eu tive certeza que a trilha ia vir daquele olhar, eu tive certeza, sabe, que era que a gente tinha que ter a trilha da Amanda, e que esse olhar a gente precisava traduzir musicalmente. Eu achei muito forte. Então, eu acho que aí tinha o desafio desses... Foram os dois guias, assim, da questão musical. A trilha é minha e do Felipe, eu fiz a direção musical também. E era um desafio de pulverizar pelo filme essa sensação de mistério e de ambiguidade, desse acalanto, que, na verdade, é uma música um pouco sombria, né? Ela é meio suspense, ela não tem nada de doce, né? O Acalanto para Helena, ela é uma música super dissonante, e eu fiquei muito surpresa também, como o Vicente, assim, eu não tinha visto, eu fiquei muito impressionada com a atuação dessa menina, porque ela para mim era super ambígua e misteriosa, e a gente tinha que ter isso na trilha. E aí a gente usou como um certo guia harmônico o Acalanto para Helena, para fazer o score do filme. E a gente achou que tinha necessidade de ter um tema. O Emil achava que tinha que ter, eu acho que o Guindani também, eu me lembro da gente falar muito sobre isso, de ter um tema musical, um motivo musical. Isso foi lá em Brasília, que veio a sugestão do tema. Verdade. Inclusive demarcar melhor a questão fantástica do filme, né? Exato. E pontuar mais as presenças, essa viagem da Amanda. Exato. Eu fiquei um pouco controversa, assim, quando veio essa coisa do tema, assim, gente, o filme, a atuação dela é muito sutil, tudo é muito sutil, a gente tem um tema, eu fiquei um pouco achando que isso ia ser muito estranho, então, se fosse para a gente ter um tema, esse tema deveria ser muito sutil, e ele deveria ser muito suspenso também, ele não deveria ser definidor. E aí a gente foi buscando essa melodia, que é a melodia da Amanda, que é super delicada e minimalista, é um tema que quase, eu diria que ele às vezes é até imperceptível, ele é um tema de quase, né, 3 notas, que é uma coisa meio pam, 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 e ele é dividido por todo o filme, quando ela está, principalmente nos momentos dela e debaixo d'água, ele aparece, mas de uma forma muito diluída, assim, a gente não ficou uma coisa enjoativa, porque seria muito enjoativo, são muitos momentos debaixo d'água, e se toda vez que a Amanda estivesse debaixo d'água viesse esse tema de uma maneira muito nítida, a gente achou que isso ia ser muito chato. Então, acho que foi um pouco por aí. E aí o outro desafio também, eu me lembro que foi encontrar a voz
que cantaria a música final, né? Que aí foi uma outra busca muito legal, assim. A gente queria uma voz, eu achava muito que tinha que ser uma voz, uma menina cantando, queria muito que fosse alguém, e no fim das contas quem cantou foi Tris, que é uma pessoa não binária, foi uma grande surpresa também, porque eu me apaixonei muito pela voz dele, e na verdade ele é um rapper, mas ele também canta coisas melódicas, e aí a gente pesquisando, que tinha uma voz super grave, encontrei no Instagram, ele gostava de cantar Cartola e Chico, e eu fiquei super surpresa, porque o único hit que tinha na época era um rap, e aí a gente achou uns vídeos, eu me lembro que eu mandei pro Emil, assim, né, stalkeando esse cantor, ele mora em São Paulo, e achei uns vídeos no Instagram, assim, meio obscuros, e mandei, Emil, olha ele cantando Cartola, né, e aí era lindo, era super também melódico, com uma voz grave, e essa foi a gente acabou escolhendo ele, e topou cantar o tema final, e foi uma surpresa muito legal, assim, também. Acho que da música é isso, assim, aí a gente... Rita, e a interpretação foi para o filme, foi exclusiva para o filme, foi especial para o filme. Sim. O tema principal, a gente acabou, eu compus aqui em Porto Alegre, trocando junto com o Felipe, eu e o Felipe Puperi, que é quem fez a trilha junto, a gente já fez alguns outros filmes junto, outros filmes que eu fiz a direção musical e ele compôs. Aí esse tema a gente foi testando vários temas, até que o Emil curtiu esse, eu fiz ele no piano, e aí depois o Felipe tá morando em São Paulo, eu passei umas 2 semanas lá, a gente ficou fazendo os arranjos, e aí gravou a versão com o Tris lá em São Paulo, né? Foi feita para o filme. Especialmente e a Rita fez uma música especial para o filme depois também. No lançamento do Spotify. Sim, sim. Linda demais. No lançamento a gente fez uma canção para o lançamento. Mas acho que isso, tinha muito cuidado também, a água, o som da água no filme era muito presente, e a trilha, ela era importante eu acho que não fosse... que ela não fosse, eu acho que ela tinha que se fundir muito com o desenho de som. Então a gente teve essa preocupação também de ser muito sutil e dela entrar, e a gente não notar quando ela entrava nem quando ela sumia. Isso foi algo bem pensado, assim, para ela não tirar a sutileza, né, do som da água, desse lugar da Amanda, que é um lugar meio de som de útero, né? Aí o desenho de som também teve um trabalho super forte, a captação de som mesmo foi super completa nesse sentido de captar com microfones debaixo d'água, isso tudo foi usado no desenho de som, e a gente na trilha tinha que harmonizar com isso, né? Então não deveria ser nem um pouco definidora essa trilha, ela deveria ser misteriosa, ambígua, como a Amanda. E eu acho que é uma trilha da Amanda mesmo, eu acho que a trilha desse filme é dela, assim, principalmente. Acho que é isso. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito, a trilha foi tudo isso que tu falou, foi tudo isso que tu falou, exatamente o que tu colocaste, e eu terminei, eu só vi o filme uma vez, então também a gente pega poucas coisas, mas uma coisa que me chamou muito a atenção quando o filme terminou foi esse lugar da trilha que a gente sabia que estava ali, mas que ela era muito sutilzinha, e foi muito bom que ela não tivesse fazendo mais barulho, que a gente entendeu, que a gente pudesse ver o filme com os ruídos e a musicalidade que ele tinha, mas ela estava tão misturada com a água, tão densa naquela água e naquela cabeça daquela menina que tu não sabia o que tinha dentro, né? E eu gostei muito disso, de poder ter visto o filme sem que a trilha me tirasse dele. Né? Sem que ela chamasse mais atenção que o próprio filme, ela fluiu junto com aquela densidade toda, assim, mas tu via que ela estava ali, assim, fazendo uns tiques de vez em quando, assim, né? Uns barulhinhos a mais. Assim. Eu gostei muito disso. Eu me lembro que acabou o filme, eu pensei isso. A primeira coisa que eu pensei foi a trilha, assim, que eu gostei.
Mesma impressão, Alice. Mesma impressão né? também. Isso é muito mérito ali da sutileza, acho que da Rita, do Tiagão, do pessoal da Gogó, assim, né? Porque na montagem, eu não sou de encher de trilha, mas se você olhasse as trilhas de referência e depois o que ficou, né? Era muito mais pesado, era muito mais carregado, né? A primeira vez que eu montei a sequência, talvez seja uma das principais sequências do filme, mas a sequência da competição, né? Nossa, eu botei uma trilha zona embaixo, assim, né? Era uma trilha mais difusa, mas ela era pesada, ela tava, assim, onipresente, né? E aí, quando eu vi finalmente o desenho de som, nossa, era muito mais sutil, tinha os vazios, tinha as entradas pontuadas, né? E por mais que a gente rascunhe uma edição de som ali na montagem, né? Né? Enfim, uma coisa que eu tentei fazer era aquela coisa deles saírem da água, né? E ter aquele som direto que voltava. Só que é maravilhoso quando tu joga isso, né? E sai das tuas mãos, e aí vem com outro pensamento, com outra sutileza, com outro desenho, né? Isso que o Emil estava falando da criação coletiva, né? Que acho que é muito legal no audiovisual, assim. Eu adoro, assim, eu me lembro quando veio a montagem, para mim é muito importante, mas é tão importante mesmo isso, né, Vicky, quando vem exagerado, mas as inserções, eu me lembro que estavam todas ali, sabe? É muito difícil tu achar, né, numa música de referência o ponto certo, mas eu acho super importante quando vem da montagem, inclusive isso, assim, tá exagerado, não, mas tudo bem, a gente sabe que é legal entrar e sair música aqui. Agora a gente tem que achar essa medida. E eu me lembro da montagem ter vindo, eu acho que quase todas as inserções que vieram pontuadas, elas existiram, mesmo que muito, né, jogando com essa graduação. Não, eu lembro que a gente não achava nada para botar. Acho que a primeira música do início na montagem era uma música ao contrário, em reverse, Emil. Mas enfim, para tentar chegar, porque isso que é legal também de ter uma música composta para o filme, né? Porque aí tu pode fazer um processo para descobrir essa sonoridade, né? Quando tu trabalha com trilha pesquisada, lógico, tem como tu achar no universo de músicas, às vezes, coisas, né? Tem uma ali que a gente usou no final que era super, funcionava, assim, né? A Ascension ali, que é trilha de outros filmes, inclusive, né? Meio roubar no jogo, né? Mas eu fiquei muito feliz com o resultado final, assim, né? E essa versão final da Acalanto eu acho maravilhosa, né? Eu compartilhei para minha família no Spotify quando saiu, assim, de tanto que eu gosto. Que massa. Legal. Bom, agora então está faltando a fotografia, não é? Como é que foi filmar debaixo d'água, né? Fazer toda aquele, imagino que deve ter sido um esforço danado. Eu já ouvi o Emiliano falar um pouquinho dos equipamentos de teste e tal. E aí, Edu? Então, bom, primeiramente, só queria esclarecer em relação à relação direção de fotografia e direção de arte, que se não houvessem espaços para serem iluminados, o meu trabalho não existiria, né? Mesmo na foto aqui da nave Apollo, tem esse objeto sendo iluminado, né, pelo sol aqui no caso. Então, são dois trabalhos que são assim, em conjunto, né, são inseparáveis, assim. A Sheila falou muito bem relacionado à questão dos atores, né, que, bom, não atores no nosso filme, mas o elenco, que são, no sentido de serem objetos, são volumes nesse espaço, né? Então, são volumes que refletem a luz, que reverberam, né, a iluminação. Então, a gente trata um pouco como o meu approach no filme foi a ideia de iluminar espaços e casualmente haviam seres que se mexiam nesse espaço, né? Então, é como se o espaço estivesse ali, como no espaço da nave aqui. E aí, o trabalho nesses espaços, né? A presença da água foi bem desafiadora, assim. Eu acho que
Bom, eu cheguei no filme um pouco mais tarde, assim, no processo de desenvolvimento dele, né? Acho que já foi no ano que a gente filmou, foi quando, ou o ano que fez a pré-produção foi o ano que me convidaram para participar. Tinha um outro fotógrafo, enfim, que tinha feito uma promo, inclusive, né? E eu cheguei, e eu não sei se o Emil sabia, quando a gente se conheceu previamente, não foi para o filme, a gente se conheceu, enfim, ele estava numa produtora e a gente se conheceu nos corredores, mas eu não sei se ele sabia que eu sempre fui muito apaixonado por natação, assim, que é um espaço, esse espaço aquático, para mim é algo que formativo na minha vida também, apesar de eu não ter sido nadador profissional nem nada. Hoje, inclusive, eu nado com frequência, assim, né? E é algo realmente que me traz muita estabilidade emocional enfim. Então, é um espaço que eu conhecia bem, nunca tinha filmado, desculpa, já tinha filmado Embaixo d'Água um comercial com o César Cielo, inclusive, mas aí eu já estava participando do filme, então acabou sendo até um pouco pesquisa, assim, né? Mas a gente acabou percebendo que existiam mais ou menos 3 espaços aquáticos no filme. Então tinha esse espaço onírico, né, que é a cena de abertura, e mais uma outra cena cujo o fundo, né, ele é um fundo escuro, é um não lugar, é um espaço que tem uma relação um pouco com o útero e tal, mas é um espaço mais indefinido, vamos dizer assim, né? Não tem uma profundidade, a gente não sabe que lugar se está ali, né? Aí a gente tem também um espaço que ele é mais realista, mas é um espaço muito próximo e próprio da Amanda, assim, eu acho que são os momentos que a gente talvez entre mais perto, se aproxime mais, assim, do interior da personagem, né, quando ela está isolada embaixo d'água, fazendo apneia. Tem, inclusive, acho que finaliza o trailer, né, com um close lindíssimo dela, assim, tem aquela veiazinha aqui na testa, que eu acho incrível, aquele cabelo também, que foi muito desse trabalho de caracterização, assim, né, encontrar a flutuação do cabelo, foi uma coisa muito bacana. E o espaço esse de competição, que a gente convencionou assim como são as cenas olímpicas, né? Então a gente pesquisou bastante como é que se filmava nas Olimpíadas, a natação, né? Algumas coisas a gente não, enfim, né? Não tínhamos os recursos para fazer, né? Mas conseguimos fazer, acho que 70%, 80% assim, do que a gente tinha planejado antes de conhecer, né, os limites. Eu vou me ater um pouco nesses planos mais majestosos, não majestosos, os planos olímpicos, assim, no início. Então, a gente teve uma equipe de subaquática, né, que veio exclusivamente de São Paulo. O operador, eram 3 pessoas, o operador foi um pioneiro da filmagem subaquática, começou assim gravando plataformas de petróleo, né, para encontrar os defeitos possíveis das plataformas de petróleo, ele ia lá com a câmera e tal, e filmava. Então, a gente, através dessa troca, né, que como os outros colegas falaram, é sempre uma troca, é sempre coletivo, né, as experiências múltiplas vão forjando o filme. A gente foi encontrando essas questões, então, questões físicas mesmo, né, a câmera, o arrasto da câmera, a gente queria fazer a câmera acompanhando embaixo d'água, assim, a personagem nadando, né. Mas, enfim, tinham questões físicas mesmo, né, de como colocar a câmera ali, numa estrutura, com a velocidade, porque eles nadam com uma velocidade bem alta, né, sem que a câmera não ficasse para trás, assim. Então, isso, por exemplo, a gente não conseguiu fazer, né, isso foi da
da listinha de frustrações, vamos dizer assim. Mas outras técnicas que a gente usou, a gente acabou, para esses planos, a gente acabou usando uma câmera mais estática embaixo d'água, né? Fora d'água a gente usou trilhos e a câmera seguindo com lentes de longo alcance, assim, zooms. E a gente usou o movimento por exemplo, nessa primeira cena, né, que abre o filme. Tem uma estrutura que a gente criou, que era um carrinho. Na verdade, era uma estrutura que ficava sobre uns tubos assim, de alumínio, e ela era puxada por um sistema de polias por fora d'água, assim, com cordas. Então, nosso maquinista puxava e aí fazia essa estrutura se afastar, né? Bom, essa e outras coisas que a gente vai desenvolvendo durante a filmagem, assim, né? Muitas vezes a gente começa a filmar e é muito interessante, foi meu primeiro longa-metragem de ficção. E eu, enfim, aquela coisa, né, de acompanhar filmes, acompanhar processos, ler sobre os grandes diretores de fotografia falando como eles tinham ideias, às vezes, dentro do processo mesmo, durante a filmagem, né? Então a gente ficou, acho que uns 12 dias, 14 dias, 10 dias filmando sequências subaquáticas. E aí, durante o processo, a gente foi tendo ideias de como fazer, porque essa cena, por exemplo, a abertura do filme, né, a gente foi a última a ser filmada. Então, durante esse período, a gente foi desenvolvendo as traquitanas, como a gente chama, para conseguir realizar essa cena. Bom, aí tem também uma questão desses corpos, assim, que eu acho que é interessante falar, que inicialmente a gente queria que o filme fosse, o Emil tinha comentado do filme ser no inverno, para ele ter uma luz mais sombria, para a gente ter, enfim, essa estética do frio, né, que tem um pouco, que eu acho que muitas referências e tipos de cinema, assim, que o Emiliano gosta e que eu também, a fotografia, tenho particular, assim, afeto, mas por questões, no fim, assim, a gente chama, o filme foi uma superprodução, mas sempre tem as questões orçamentárias que a gente nunca pode fazer tudo, né? Então, a gente foi obrigado a filmar, né, no verão, né? E isso acho que condiciona muitas coisas, assim, né? Condiciona desde as crianças serem... a gente ter o sol presente, assim, o sol com bastante intensidade presente, principalmente nas cenas da piscina de treino, que é na Ezefid, né? Então ela é um aquário, a gente enxerga o que está fora, a gente trata isso na fotografia assim como interna e externa um pouco. E essa evolução das peles das crianças também, porque elas começaram a ficar, mesmo, né, Sheila? Mesmo dizendo que, gente, não peguem sol e tal, eles continuavam treinando e treinavam nas suas piscinas e ficavam queimados, né? Então, a gente teve que adaptar também essa descoberta, né, da pele e acabou, acho que, dando uma sensualidade para o filme que antes, que no roteiro talvez não tivesse, né? Eu acho que essa sensualidade, acho que questão, assim, da descoberta, né, da sexualidade, ou tentativa de, enfim, esse início. Exato, né, esse calorzinho gostoso brasileiro, acabou repercutindo, assim, sem a gente querer no início, mas são aquelas felizes coincidências, né, que acontecem e a gente não prevê e quando tá lá, depois a gente vê e acha sensacional, assim. E aí, em relação a isso, também tem essa busca se falou muito aqui sobre os closes, né, os olhares da Amanda, e essa busca sobre qual era a lente, o ângulo que a gente ia enxergar esse olhar, né, esse olhar que está sempre observando e tal, e a gente estava, enfim, fez uma série de pesquisas, assim,
pesquisa que eu digo é a gente pegar a câmera mesmo, né? Mais ou menos as lentes que nós iríamos ter e pegar a câmera e mesmo buscar, né? Usar a nossa personagem ali e realmente pegar a câmera e olhar assim por aqui e aí conversar a respeito disso, né? O que trazia, né? Eu acho que fiquei muito feliz assim quando a gente encontrou a lente dos closes, né? Que era uma 65, que é uma lente que não é muito usada, né? Normalmente se usa, assim, tradicionalmente, né? As lentes para closes 85, que ela é um pouco mais fechada, então a gente não tem tanto fundo, né? Tanto espaço, e essa 65 ela dá ela consegue ter um meio termo assim, entre um espaço, um personagem, um close muito dentro de um espaço, muito o espaço participando, e a 65 eu acho que ela fecha um pouquinho e consegue dimensionar bem assim, essa equação, além questões de volumes do corpo, né, do rosto e tal, as linhas, e aí a gente encontrou esse ângulo que é um pouquinho acima da linha do olho, assim, que eu acho que é bem cria um certo suspense, né, no olhar dela, assim, já de cara a gente já percebe tem não está estabilizado, assim, é uma coisa instável, te deixa com uma certa ansiedade, angústia, enfim. Talvez eu esteja me estendendo já demais. Só quero finalizar com uma coisinha que é a respeito da surpresa que a gente teve com esses não atores, né? E como enfim, a gente estava preparado para rodar poucos takes, né? E muito longos para tentar tirar alguma coisa de dentro deles, assim. Mas o que a gente se deu conta logo, assim, é que essa concentração, ela só foi possível, essa concentração deles, por causa da disciplina que eles têm nesse esporte, né? A disciplina do esporte é algo que é uma disciplina que o ator também tem, né? De uma concentração absurda e uma sensação de provação, assim, né, um dever muito muito claro, assim, muito angustiante, assim. E enfim, a competição eu acho que dá isso, né, de conseguir separar, assim, não se olhar de fora, né, que o ator tem também, e que eu acho que isso faz também com que se criem performances legais para a tela, né, não se enxergar, tá na presença, né? Então, no primeiro diário, assim, a gente já percebeu que eles tinham uma presença total, a gente repetia takes e vinha de novo, foi muito surpreendente, assim, e aí a gente viu que, cara, aí a gente ia poder, né, fazer todos os planos que a gente queria, com liberdade, né, foi muito gratificante, assim, enfim. Obrigado aí, gente, acho que eu me alonguei, falei bastante, me deixaram por último, né? Legal, de qualquer maneira, muito legal. Bem, a gente deu uma passada assim, mas eu não sei se Emiliano quer complementar um pouco ainda, e a gente ainda tem uma oportunidade de quem quiser participar, fazer perguntas, comentários, né? Emiliano, tu queres ainda dizer alguma coisa? Eu acho que uma das partes mais legais mesmo de se fazer um filme é a troca com quem assistiu, assim, e eu tive a oportunidade de viajar muito com o filme fez construiu uma carreira bem sólida em festivais, assim, até nos surpreendeu bastante, assim, a gente ficou realmente muito feliz, assim, com aonde o filme chegou, assim. E principalmente com um perfil mais que não era um objetivo a priori, esse perfil infanto-juvenil, né, ou de início de vida adulta ou início da adolescência. Eu sempre enxerguei o filme muito adulto, assim, né, até porque é um filme bastante
duro em certos sentidos, assim, né? Ele é bastante áspero, né? Mas ele cativou esse público jovem, o que é muito legal. Então, aproveitar que acho que tem algumas pessoas que conseguiram assistir o filme, acho legal aproveitar também a presença da equipe para a gente dialogar um pouco sobre as impressões do filme, enfim. Acho que é mais proveitoso. Ok. Bueno, então, quem quiser fazer algum comentário. Simone, então. Bom, em primeiro lugar, eu não vi o filme. Eu não vi, mas estou achando que vai ser uma experiência muito interessante ver o filme a partir da fala de vocês. Eu até fiquei na dúvida se eu ia vir, a Elizabeth fez muita questão, vai. Aí eu disse assim, não, mas eu não vi o filme. Ela disse, não, mas tu vai poder ver depois. E aí eu fiquei pensando, será que, né, não vou poder contribuir, não vou poder falar nada? Mas, gente, que interessante vai ser ver esse filme depois da fala de vocês. E eu queria, assim, em primeiro lugar, parabenizar a equipe que está aqui e a todos que não estão, porque dá para perceber pela fala de vocês, e não só vocês dizerem, nós fizemos um trabalho coletivo. Vocês falaram no plural. Quando a gente fala no plural, a gente fez um trabalho coletivo. E trabalho coletivo não é reunir gente, é realmente trabalhar por esse coletivo. E como o Emiliano falou, a gente tem que abrir mão de coisas, né? E isso não é fácil para ninguém, mas a gente tem que se propor. Então, parabéns, dá para perceber que foi muito, apesar de todas as dificuldades que eu imagino que seja fazer um filme, né? É uma tentativa de um olhar realmente de construção, que é uma coisa que a gente tem que, acho que, cada vez mais investir em todas as áreas. Então, quando a gente vê o cinema, a gente vê aquela tela que corre aquele monte de gente trabalhando e entidades, instituições, a gente vê o trabalho que dá fazer um filme, né? Mas, assim, a magia que uma tela grande dá, de ver o filme, mesmo tu sabendo que tem toda aquela criação, aquela ficção, essa magia vocês trouxeram na fala, assim, para a gente ver o filme. É muito legal isso. Então, é isso que eu queria falar, dizer para vocês. Não, eu tenho uma pergunta. Quando vocês falaram dos não atores, inicialmente eu fiquei pensando, eu vou perguntar como é que foi trabalhar a preparação desses não atores, mas isso vocês já responderam. E eu fiquei muito impressionada com a atuação que eu vou, né, poder ver, da Amanda. E aí eu queria perguntar o seguinte, a atuação dela foi tão boa, isso foi dito por todos, né? Ela, com a capacidade de atuação, ela criou ou ela fez exatamente aquilo que vocês queriam ou pensaram que tinha que ser feito no filme? Ótima pergunta, Simone. Acho que você vai gostar muito do filme agora, sabendo de uns segredos por trás das gravações. Então, a Brídia e a Kathleen foi uma grande surpresa, assim. Eu confesso, assim, que na entrevista de elenco, assim, que a gente fez, no teste de elenco, que era basicamente idade, que tipo de música que gosta, que filme se assiste, que livros que lê, enfim, se fica nervoso para competir, coisas muito triviais, assim, para ver como é que as crianças ali, os adolescentes se comportavam na câmera, né? Em termos de comportamento de olhar, de espontaneidade, né? De tranquilidade. E a Brídia foi meio curioso que ela falou que gostava de ler Stephen King. Eu falei, mas... Nossa, essa guria tem que ir pro grupo, assim. E aí ela foi, assim, acho que foi numa das primeiras visitas nossas lá no Caxieiros, e ela tava nesse primeiro grupo, que era de crianças um pouco mais novas, né? E eu acho que todos não entraram, e ela foi uma das pessoas que entrou, assim.
Mas a Liane, ela fez um trabalho muito lindo assim com eles, assim. Eu consegui ouvir ela falar um pouco sobre o processo depois, mais tarde, e ela falou que estimulou muito a parceria, né, e a intimidade, no sentido de se sentir muito bem naquele grupo, assim. E aí, porque eles não tinham, a priori, nenhuma ferramenta de atuação, né, decorar texto, profundidade dramática, não tinham, né, como é que chama, a partitura de uma atuação, né. Mas nos ensaios, que eram absolutamente livres, né, relaxamento, enfim, a gente foi prestando atenção nos olhares, né, e a Amanda, como é um filme muito silencioso, enfim, por uma série de razões, uma delas é que eu gosto de filmes silenciosos, o olho dela tinha que falar muito, né, o olhar dela para os outros tinha que falar muito, e ela tinha, sem dúvida, de todos ali, era o olhar mais expressivo, assim, mais expressivo, e o mais engraçado é que a Brídia é uma menina absolutamente afetiva, solar, até de certa maneira extrovertida, ela interage muito bem com todos, assim, e ela desenvolveu, ela construiu a Amanda. Até a gente brincava no set, ela brincava lá, né, tava com a galera, imagina 14 jovens, adolescentes, num calor, atletas com a energia que não acaba nunca, não para de comer nunca, né, Guindani? Não parava de comer, de agitar, num set de filmagem. Aliás, o Furtado sempre fala, né, para nunca filmar com crianças, cachorros e piscina. Só faltou cachorro no filme para dar o caos total. E aí, deixa eu falar, tá, Amanda, Brídia, amandismos, daí ela fechava assim, se encerrava no seu corpo e entrava no personagem e não saía mais, assim. Mas eu fiz, quando ela entendeu que ela seria a protagonista, seria a Amanda, e como era a Amanda, além do trabalho da Liane, eu trabalhei muito com filmes com ela. Por exemplo, eu mostrei para ela a Menina Santa, da Lucrécia Martel. Na verdade, eu reeditei o filme, porque o filme tem algumas cenas que não são próprias para a idade dela, então eu reeditei mostrando o poder do olhar daquela menina, né, Menina Santa. A Lucrécia teve muita influência no Raia 4, assim. Alguns outros filmes, né, Deixa Ela Entrar, que é um filme dinamarquês, de vampiro, enfim, mas também tinha essa questão do silêncio, dos olhares, e eu pedia para ir para os ensaios, ir para o set, escutando uma playlist de músicas, que ela falava, Emil, eu não aguento mais, essa música é triste, eu não aguento mais, deixa eu escutar minhas músicas. Eu falei, tá, mas antes de rodar, tu escuta pelo menos umas 3 músicas, que eram músicas que deixavam realmente ela naquela coisa, né, lânguida, assim, internalizada. Depois ela sai para brincar. E ela acho que ela se descobriu, assim, com essa habilidade. Afora a questão que o Rabinco já colocou, que é, se eles não têm a partitura da dramaturgia, eles têm a partitura do corpo, assim. Como são atletas que têm que repetir 600 vezes o mesmo movimento o dia inteiro, depois que eles entenderam, eu acho, a espacialidade da coisa em relação à câmera, em relação ao volume que o corpo ocuparia, né, em termos de expressividade, eles aprenderam a repetir dentro daquele padrão também. Então foi muito curioso. Eu realmente pensava uma outra abordagem de decupagem, né, de condução de cena, mais espontaneidade, mais livre, planos, sequências, câmera mais aberta. Depois que nos ensaios eu entendi que elas estavam completamente confortáveis com a câmera e com a repetição, de pelo menos um limite de repetição, aí comecei a aproximar mais a câmera e entender que teria o olhar, teria closes, teria fala. Foi muito, muito legal, foi uma grande descoberta. Uma observação aí nessa linha mesmo, está dando uma aviso aqui da conexão, mas estão me ouvindo, né? Nessa linha. Eu vi no Facebook de você, do filme, né? Tem um videozinho que mostra os meninos se apresentando, os atores se apresentando, né? Então, o menino vai apresentando os outros com a maior espontaneidade, assim, e eu fiquei cuidando para, vamos ver se a Amanda é alegre, se a Amanda não, né? Sabe, a gente fica com aquela sensação, até ela não aparece tanto ali, mas eu achei muito legal aquela apresentação, assim, a gente vê, eu recomendo, inclusive,
que seja quem já viu ou quem não viu o filme, procurar no Facebook, tem vários vídeos ali, bem interessantes até, para a gente complementar assim, a visão do filme. Agora, essa do Stephen King deve ser interessante, porque ela deve entrar meio num clima assim, de, pelo menos, terror interior, né? Então, é legal. Bom, mas alguém quer mais alguém quer fazer alguma... Mariazinha, então. Eu queria... Bom, primeiro que tudo, eu estou louca para ver o filme de novo, porque com todas essas especificações das pessoas que realmente fizeram o filme, me deu muita vontade de rever já com outros olhos, né? Agora, o que eu queria abordar um pouco é a questão da história do filme. Como é que surgiu esse filme, a questão das relações entre as pessoas, entre os personagens, como é que foi criada aquela família, qual foi a ideia principal que levou a criar esta história do jeito que ela foi criada. Eu queria um pouco isso de vocês. Sem spoiler, né? Sem spoiler, porque tem gente que não viu, né? Então, eu já ouvi o Emiliano falar num debate, ele diz assim, não, mas o fim é impactante, né? Mas, o final é proibido. Pois é, eu gostaria, inclusive, de falar sobre o final, mas eu vou respeitar os que não viram. Mas, de qualquer maneira, eu acho que dá para comentar um pouco isso que eu coloquei. Como é que surgiu esta história com esses personagens e esta família? Muito bem. Só fazer um comentário. Gente, só deixa eu perguntar uma coisa. Se tiver spoiler, vocês já me avisam. Porque não, é sério, eu paro aqui porque eu não gosto de spoiler, eu detesto spoiler. Pois é, agora é difícil discutir um filme que a gente viu sem poder falar sobre todo o filme. Não, só um comentário, foi a primeira vez que, claro, eu viajei muito com filme, assim, e são outras culturas, né? O filme teve muita aceitação latina, assim, mas a primeira vez que eu tive a experiência de ver com uma sessão lotada foi em Gramado, assim, com o teatro, com o palácio lá, que é grande, e aí deu para sentir, assim, a atmosfera mudando nos últimos minutos do filme, assim, tu consegue sentir as pessoas meio que perdendo um pouco o ar, mas eu não vou falar do final. Bom, esse filme, ele teve o início dele ele nasce, eu tenho um processo criativo, deixa eu dar antecipar, um processo criativo que ele é menos, como é que eu posso dizer assim, pontuado, né, em acontecimentos, ele é muito mais, em geral, acontece muito mais de sensações, né, sejam elas sonoras, sejam elas corporais, ou sejam elas visuais. Então, aquela cena que é o filme dentro do filme, para quem assistiu, que é enfim, tem um filme que o imaginário do filme emoldura, entra no filme em um certo momento. Aquela cena, ela foi o pontapé inicial do filme. Eu tinha essa presença feminina muito forte, assim, daquela mulher, assim. Tinha a questão da água, tinha a questão do sangue, e foi aos poucos que a piscina e a natação passaram a compor o universo, né? O universo mais realista, por assim dizer. E aí surgiu a Amanda, né? E aí vem os elementos do real, assim, né? Por exemplo, eu como fui atleta, homem, evidentemente, né? Convivi com muitas amigas, assim, né? Enfim, e a natação, ela tem uma particularidade, talvez em outros esportes. Primeiro, a questão do corpo, né? Talvez um dos poucos esportes em que o corpo está quase sempre desnudo ou pouco vestido, né? E isso leva a uma certa naturalização de ver o outro, mas também existe, imagina uma adolescência, existem as comparações, né? Se no colégio tu já tem as comparações de corpo
na adolescência, ou pré-adolescência. Na natação, então, como tu não tem como esconder, isso se torna mais presente. Então, tinha essa pressão da idade. Tem uma questão fisiológica do próprio esporte, que é, enquanto nós, homens, temos o nosso ápice, assim, né, de rendimento fisiológico para o esporte, lá pelos 16, 18, até 21 anos, as mulheres sofrem uma pressão tremenda na hora da menstruação. Porque o corpo tem que estar absolutamente adaptado, ou mais ou menos adaptado, para performar para aquele esporte. Porque existe essa certa violência, ou não, uma pressão interna do corpo que empurra a menina para a fase adulta. E isso, para o esporte, dificulta também. Então, mais uma pressão do próprio esporte, além da pressão social, sobre a mulher, né? E aí, quando eu entendi isso como bons elementos narrativos, bons elementos de conflito para uma adolescente, a Amanda surgiu, né? Aí, claro, aí a partir da Amanda, e aí isso que eu acho legal, assim, de pensar como uma imagem vai levando à construção de questões mais esquemáticas, assim, né? Aí eu realmente coloquei o peso do mundo nos ombros daquela menina, né? Além da questão do esporte, a questão do próprio corpo, a questão, enfim, da sexualidade, tinha a questão dos pais, que eram pais que eu não acho que eles sejam pais absolutamente distantes, mas eles estavam, no recorte do filme, eles estão num momento de descompasso com a filha, né? Eu não vejo falta de afeto, eu vejo falta de conexão, aí sim, de afeto entre eles. Tu tem um pai que, claro, tem uma demanda de trabalho, né, e aí força ele a estar distante da filha e tal, mas é um pai que quer se conectar com ela, mas com a Amanda criança ainda, né? Ele não consegue enxergar essa Amanda que tá se transformando. A mãe, pelo contrário, a mãe, ela tem um afeto com aquela filha, mas ela está empurrando, forçando para a vida adulta, assim, né? Então, a Amanda está realmente ela está à deriva, assim, né? Ela está à deriva. E aí, claro, e acho que esses são os elementos, assim, no sentido de roteiro mesmo, de personagens do entorno dessa protagonista, que vão tecendo uma enorme teia de pressão sobre, né? De uma ebulição interna. E aí o filme constrói algumas brincadeiras também narrativas, né, e de imaginário, né, porque a questão do horror e do terror, ela permeia um pouco as conversas deles, né, os gostos daquelas crianças, e aí, claro, daí a culpa é minha, porque na minha adolescência, pré-adolescência, na natação, a gente treinava de segunda a sábado, né, um treino extenuantes, e um dos poucos divertimentos que a gente tinha era se juntar depois de um treino, e aí comia todas as porcaria que não comia a semana inteira, e assistia muito filme de terror. Todos os clássicos dos anos 80 e 90, era um momento de partilha com o audiovisual. E aí eu emprestei isso para eles, né, que na verdade é uma coisa também até hoje, né, a adolescência gosta muito de filmes de gênero. E aí eu vou acrescentando essas camadas que vão meio que contaminando o filme. E aí a gente não pode falar do final, porque o final ele tem outras camadas que vão gerar spoilers aqui. Uhum. Ok. Bom, alguém mais quer fazer mais uma consideração? Eu podia fazer um comentário, porque quando eu ouvi vocês falando das meninas, né, das não atrizes que se tornaram atrizes nesse processo, né? Na verdade, elas se autodescobriram. Eu cheguei a ver uma entrevista delas em Gramado ainda, né? As duas muito felizes e tal, as duas protagonistas, assim, e se dizendo que elas estão loucas para fazer um filme novo, né? Elas adoraram se descobrir atrizes, elas adoraram, né, descobrir uma outra maneira de fazer as coisas e outra identidade, né, além das que elas já têm. E esses dias eu vi no canal Curta até era um documentário sobre uma turma enorme de adolescentes que foi convidada
do nada, né? Eles não tinham nem sabiam quem era Pina Bausch, eles foram convidados a reproduzir um espetáculo coreográfico da Pina Bausch na Alemanha. E eles foi um espetáculo longo, muito longo, né? Em que houve todo um trabalho de aprendizado de dança, de atuação, etc. E no final os meninos, inclusive, assim, né, se surpreendiam com si próprios, o quanto eles tinham mudado, o quanto a cabeça deles tinha se aberto, né? Eles estavam dançando, eles estavam desprendidos, eles estavam falando que eles não conseguiam falar, né? Não que eles fossem virar bailarinos dali para diante, mas a mudança foi assim espetacular, foi imensa, sabe? E eu estou muito contente, eu gostaria de dizer que eu estou muito contente de ter essa oportunidade de estar com vocês todos, porque realmente eu não tinha pensado, como o Emiliano começou falando, né, que geralmente quando tu lança um filme, tu faz aquela pré-estreia, né, quem é que aparece lá para falar? O diretor, né? E olha lá as estrelas, né? Normalmente, o diretor e os protagonistas, né? Mas a gente não tem a oportunidade de ouvir os outros profissionais da equipe, né? E a gente mesmo, quando foi fazer os convites para vocês, a gente não estava pensando que a gente conseguir isso tudo, que ia ser esse luxo, né? Eu comecei pelo Emiliano, o Guindani já estava com a gente, e ele foi jogando contatos, e eu fui convidando, as pessoas foram aceitando. Tanto que eu comentei, lembra, Emiliano, contigo, que pena que a gente ia fechar isso para os associados, né? Porque é uma oportunidade ímpar, né? De juntar pessoas muito qualificadas e que dão conta do próprio aperfeiçoamento técnico do filme. Isso é muito evidente no filme, assim, como ele é bem feito tecnicamente também, sabe? A gente percebe que qualidade que ele tem nesse sentido, além da questão do desenvolvimento da narrativa, né? E o quanto também ele tem muito cuidado, assim, também fica evidente, talvez nos outros filmes a gente esteja tão acostumado a ver o cuidado com a construção da imagem, quer dizer, como é que está se contando as coisas a partir da imagem. E aí eu também vou poder falar do final, que eu amei a imagem. Vocês vão saber do que eu estou falando, né? A imagem que se cria no final e que dá uma interpretação do final, né? Eu amei aquilo, assim, eu achei muito bacana terem conseguido um detalhe tão, né? Eu Mas, gostei Alice, muito disso. Alice, quando falavas, eu estava pensando também o seguinte, em Cannes, quando, eu não sei nos outros festivais, mas em Cannes é muito típico, quando vão apresentar um dos filmes, está lá o diretor, geralmente um ou dois dos atores, o produtor. Então, nós estamos fazendo um pouco aqui, dando essa oportunidade aqui para você, para nós, principalmente. Mas eu queria também falar numa outra coisa, então, que porque é um filme que trata da natação, da disputa, não é? Da concorrência, muito, muito importante no filme isso, mas não é um filme de esporte. A gente eu confesso assim, que quando eu fiquei sabendo da sinopse do filme, fiquei pensando, não sei, porque não me agrada demais assim ver aqueles filmes que é o esforço para conseguir atingir e tal, e aí se focaliza na questão do esporte, da competição, e é bonito, fica por isso mesmo. E eu descobri uma coisa completamente diferente, um filme que tem a natação, tem a água, para mim é fundamental, assim, fiquei baratinado pelo que a água representa para mim, e não porque eu não faço nada, mas a água. E é um filme que trata do esporte, da competição e muito, muito mais, né? Então, isso eu achei muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. Tem uma crítica que saiu que era um filme de piscina. Se existia um filme de gênero de piscina. Mas tu tens razão, assim, em geral, as narrativas esportivas ou filme de esporte, né, que é quase um gênero, eles apelam para esse desenho narrativo da superação, né? Ou que todo mundo dizia que ele não podia, chegou lá e provou capaz, enfim.
E o filme ele tem esse termo em inglês, né, que é coming of age, que é um filme de amadurecimento, né? É um filme de amadurecimento, mas também é um filme no esporte, mas também tem um pouco de thriller. É difícil realmente de querer encaixotar ele, né, num só gênero, assim. Mas é engraçado que eu tive alguns conhecidos que praticaram outros esportes, assim, se identificam bastante com aquele meio, né, as viagens, né, porque as viagens para nós era o máximo que tinha. Se no colégio já era legal, mas são poucas, na natação, outro esporte, era quando a gente estava livre dos pais, mas tu tinha também toda uma carga de responsabilidade de performar o melhor possível no campeonato. Mas as escapadas, assim, para o quarto dos outros, e era realmente talvez um dos ápices da adolescência, assim. E tem muita identificação para quem praticou esporte. Mas acho que não. Ele foge desse território mais conhecido, assim, de filmes de superação dentro do esporte e tal. Eu queria fazer só um comentário a respeito do que a Alice colocou sobre... Alice não, perdão, Simone. A respeito do grupo. Na verdade, acho que também é um elogio, assim, primeiro para o Emiliano, que conseguiu não só criar um filme, primeiro escrever um roteiro, porque o filme nós criamos todos, mas escrever um roteiro que a gente olhasse. Eu particularmente assim pensei assim, cara, ele escreveu para mim esse filme, como também conseguir congregar pessoas, e daí eu acho que também é um mérito da produção, congregar profissionais que se admiram tanto e que conseguem, não tem dúvidas a respeito das escolhas do outro, né? Então existe essa admiração mútua e essa certeza de que as escolhas do diretor são as melhores. Eu acho que isso contribui muito para o que a gente vê na tela e para a nossa própria presença aqui também, né? Sempre muito... Enfim, isso, assim, coisa... a coisa que se estende para fora da filmagem, né? A gente continua se admirando, assim. E tem outra coisa, né, porque, enfim, era um filme que tinha com atores e não atores, né, que estavam conhecendo o processo de estar num set durante o filme, praticamente. E eram crianças, né, ou pré-adolescentes, alguns adolescentes. Então, se criou uma comunhão, assim mesmo, entre equipe e elenco, assim, um respeito, uma admiração, brincadeiras, né, e tinha que ser nesse ritmo, assim, por mais que às vezes as diárias estavam meio... na verdade, foram poucas diárias que foram, assim, mais tensas, assim, em termos de horário e cumprir horário, né, mas esse bem-estar, eu acho, assim, né, e eu acho a parte colaborativa de respeito, admiração, é um dos primeiros passos para ter esse lugar de bem-estar dentro daquilo que a gente está fazendo. Acho muito ruim um papel autoritário da direção, assim. Eu bati pé em algumas coisas, mas bati pé com respeito de querer, de acreditar muito em alguma coisa, mas nunca assim numa autoridade, assim, de cercear os outros, assim. E foi muito bom, foi assim, a última diária, ela representa muita coisa, a Sheila pode lembrar, assim, foi uma choradeira sem fim, assim, nossa, desabamos, assim, né, desabamos, as crianças choravam, enfim, enfim, só tenho amor, assim, lembrando de tudo. Uma coisa que eu também estava pensando é que exatamente essa integração não só entre vocês, mas do resultado, quer dizer, todo o resultado. E eu fiquei pensando, eu pensava antes nisso, não é pela convivência que a gente tem com o Guindani, mas eu ficava pensando como uma produção dessas deve ser complexa e como o filme é bem construído, quer dizer, tu percebe que a produção ali deve ter tido um papel muito, muito importante, né?
Então, acho que também, nesse ponto, parabéns, porque eu acho que realmente foi um grande resultado, né? Um grande resultado mesmo. Acho que tem falar aqui, puxar o saco do Guigui, do Guindani, que tem a questão do olhar criativo, né? Isso é fundamental na produção, tanto na produção, quem acredita no filme, na produção executiva principalmente, né? Até porque o Guindani também é diretor, né? E tem várias soluções de roteiro e de direção que foram propostas dele e do Davi, assim. Realmente, de antes de ir para o set, né? Repensar algumas propostas que eu tinha, enfim, mas com uma autoridade criativa, não simplesmente de orçamento, né, ou de dificuldade técnica, não, realmente de contribuição criativa e técnica para o filme, assim. Isso foi fundamental, assim, porque era um filme que deveria ser mais caro do que foi, mas ele foi muito bem executado dentro do orçamento que a gente conseguiu, enfim, conseguiu, né, ponto. E o resultado está na tela, né. Muito bem. Bom, alguém mais quer fazer alguma consideração, uma pergunta? Eu só ia falar ali, contribuindo, né, que acho que os convites foram aceitos tão facilmente, Alice, justamente pelo esse carinho, né, pelo filme, assim, né. Quando a gente tem orgulho ali do trabalho, a gente quer falar, a gente quer repercutir ele, né. Se o filme fosse ruim, se a gente achasse que o resultado não ficou bom, a gente estaria se escondendo, né. Então, estamos aqui porque todos gostamos do filme também, né. Estaria só eu aqui, talvez. Que tem algumas vezes também a gente não pode desconsiderar que, além de sermos, né, de ter essa dimensão afetiva, nós somos profissionais, né? Então, muitos trabalhos, infelizmente até muitos mais do que a gente gostaria, trabalhos, a gente não tem esse afeto, assim, a gente faz bons trabalhos, porque, enfim, né, por sermos profissionais capazes, mas é muito difícil criar e encontrar essa química, não é sempre que acontece. Eu adoraria que fossem mais vezes, assim, mas, enfim, né, a gente... Acho que é muito mágico, assim, o Edu comentou, esse filme, né, ele fez esse filme para eu fazer, quando leu o roteiro. Eu, de certa forma, tive também a mesma sensação, porque eu me lembro, assim, que até eu briguei bastante por essa trilha, assim, não tive que brigar muito, mas eu me senti muito apegada às decisões, porque me pareceu um super desafio, assim, pelo tema, né, que me atravessa muito afetivamente, essa coisa de puberdade. Acho que até comentei com o Emiliano, nossa, esse filme, eu tenho uma coisa de debaixo d'água, então é muito legal como para cada um pega, né? Eu tinha na infância uma fama de ficar 4 minutos debaixo d'água, porque eu ficava meditando ali, quase dormia, então era uma brincadeira dos meus amigos. Então, quando eu li o roteiro, eu fiquei, nossa, eu adorei isso, essa personalidade dessa menina, e essa coisa da adolescência, essa complexidade, né? Eu tive também coisa de puberdade precoce, menstruação, e eu fiquei, nossa, como é que um homem vai... Eu mesmo conhecendo o Emiliano, eu ficava muito preocupada com isso, assim. Então, eu me lembro quando surgiu a trilha, o Felipe vai fazer a trilha, eu disse, não, eu quero fazer essa trilha, e é a primeira trilha de longa que eu assino como compositora e não só como diretora musical, e sou muito orgulhosa disso também, foi um filme muito importante para mim, e é muito lindo como isso acontece, né, nas equipes, assim, né, é raro, e acho que isso tá no resultado do filme, né, a própria coisa da voz, de quem canta, tem que ser uma mulher cantando essa música, a música já é de um homem, Emil, eu lembro que eu dizia isso, e aí eu fui super surpreendida por encontrar uma pessoa super jovem para cantar, que era, né, o Tristan tinha 18, 19 anos na época, então eu tinha essa preocupação de ser alguém dessa geração, porque eu acho que era a geração das personagens, e eram umas preocupações muito minhas, assim, mas que o Emiliano acatou muito e considerou isso é muito, muito legal, assim, quando um diretor tem isso, e no fim era uma pessoa não binária, então para mim foi mais
Eu disse, tá, é isso, sabe? Eu tô querendo definir que é uma mulher que tem que cantar e não, uma pessoa sem um gênero fluido. Então eu aprendi muito com esse filme, assim, nisso tudo. Foi muito bonita, essas mágicas que rolam. Muito bem, não sei se teria alguma coisa mais a considerar, não é? Eu estou encantado com essa oportunidade, realmente, acho que tem sido maravilhoso conhecer vocês, a equipe. Eu já tinha ficado encantado com o filme, não é? E mais encantado ainda por conhecer vocês. E nós vamos disponibilizar para todos os nossos associados agora também. Então, não sei se querem fazer alguma consideração final aí, né? Então, Vida longa ao Capitólio. E a amiga. Vida longa ao Capitólio. Muito feliz. E ao Cinema Gaúcho. E ao cinema Capitólio. Cinema brasileiro. Cinema brasileiro. A vida longa a nós todos aí, para que possamos fazer filmes, ver filmes e discutir filmes. Isso. Num país Parabéns por essa associação. Muito obrigada por vocês estarem aqui e que façamos outras sessões como essas nos próximos filmes. Sem dúvida. Parabéns pela iniciativa e obrigado, pessoal. Muito obrigado também. Um ótimo abraço para todos que estão aqui, todas que estão aqui também. E até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Bom domingo. Tchau, abraço. Obrigada para todos. Tchau. E fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Tchau. Tchau. Não quero. Muito bom, né, gente? É. Muito bom.